o senhor citou o câncer de amígdala, né? Sim. Poderia citar algum outro que envolve aqui a questão da face e da cabeça, que é, no Brasil, dados, tem algum que se sobressai? Os cânceres mais comuns de cabeça e pescoço começam pela boca. Uhum, O segundo câncer é o de laringe, que é o que produz a voz, né? sim, E o terceiro tipo de câncer hoje mais comum é o de glândula tireoide. Isso quando se fala em cirurgia de cabeça e pescoço. pescoço. Não podemos dizer também que os cânceres de lábio inferior aqui, ó, de lábio, também são bastante comuns. Uhum. Os de lábio estão relacionados com a exposição solar, com o sol. Ah, Então, se você for numa praia, você tem que colocar um protetor solar no lábio ou se proteger do sol. Então, câncer de lábio, principalmente de lábio inferior, é bastante uhum. comum. Isso a gente pega bastante. O segundo é o de boca. O câncer de boca também é um câncer prevenível. Como é que você vai prevenir o câncer de boca? Sabe-se que o câncer de boca é mais comum em pessoas que não fazem uma boa higiene oral. Higiene. Sabe-se que em pessoas que fumam e bebem é mais incidente. E também ele Uhum. incide mais em pessoas acima de 50, 60, 70 anos. Tá? O baixo nível socioeconômico também está relacionado com esse tipo de câncer que é o de boca. O Uhum. primeiro sintoma geralmente que ocorre é o aparecimento de uma ferida na boca que não sara. Então, se você tiver com uma ferida na boca que não sara, passou 15 dias, 20 dias, procure um especialista, principalmente se você bebe e fuma e for do sexo masculino. É esta a epidemiologia da doença do câncer de boca. Tá dado o recado. O terceiro, o segundo, digamos assim, grupo de cânceres de cabeça e pescoço mais comum é o de laringe, que é exatamente o que Isso- produz a nossa voz. O Uhum. câncer de laringe, a vantagem, digamos assim, entre aspas, dele é que quando ele surge, o primeiro sintoma que dá é que a pessoa fica rouca, uma alteração na voz. Isso é Entendi. bom, porque aí a pessoa percebe que está rouca, aquele rouquidão não passa. Essa pessoa também é do sexo masculino, fuma e bebe. Opa! Geralmente quem fuma, bebe sexo masculino são os mais acometidos em cânceres de cabeça e pescoço. Aí, se diante de uma situação dessa, um indivíduo do sexo masculino, ele bebe, fuma já há mais de 20 anos, está rouco, procure um especialista, um otorrinolaringologista e um cirurgião de cabeça e pescoço, ou você pode estar com câncer numa fase inicial. E nessa fase, o índice de cura é altíssimo, ok? E o terceiro câncer mais comum em cabeça e pescoço é o que envolve a glândula tireoide. É Uhum. uma glândula que nós temos aqui no pescoço, a região anterior aqui do pescoço, no meio do pescoço, mais um pouquinho para baixo, que produz alguns hormônios para a gente que é fundamental. Sem esses hormônios ninguém vive. E essa glândula tireoide, ela hoje, o índice de câncer dela tem aumentado muito hoje. Nós não sabemos por quê. Muitos cientistas acreditam que esteja relacionado à alimentação e ao meio ambiente, a poluição atmosférica, ao que nós comemos, mas não temos ainda certeza exata Uhum. do porquê desse aumento. E ele se manifesta geralmente como um nódulo na tireoide, que muitas vezes não é nem perceptível. Você vai perceber, às vezes, durante um exame, por exemplo, de ultrassonografia feita por uma outra razão. Você vai fazer, às vezes, um ginecologista pede um exame de tireoide e lá está Uhum. um nódulozinho. E às vezes pode ser um câncer. A maioria não é. Então, diante disso, o cirurgião de cabeça e pescoço geralmente é o profissional que trata esse tipo de doença. E a cirurgia é o principal tratamento para os cânceres de glândula tireoide. Lembrando que a maior parte dos pacientes que são acometidos, nesse caso da tireoide, são as mulheres. Ao contrário dos outros cânceres de cabeça e pescoço, como de São os boca, homens. laringe, de lábio, em que os homens são predominantes, o de tireoide não. Quase todas as doenças, a maior parte das doenças da tireoide são as mulheres ainda as mais acometidas, por razões que nós não sabemos ainda. Então, diante disso, se você tiver alguma alteração, o endocrinologista vai te orientar também nesse sentido. Uhum. E o cirurgião de cabeça e pescoço, na grande maioria das vezes, quando chega o paciente até ele vai tratar com cirurgia, porque ele é um cirurgião. Então, Uhum. nessa fase assim de tratamento, quando chega ao cabeça e pescoço, já para operar. Um lado bom, digamos assim, é que o prognóstico desses cânceres de tireoide são bons. Acima de 95% dos pacientes, eles se curam.
sabe? Eles não morrem da doença em si, tá? Diferente de outros tumores que surgem no nosso corpo que podem levar ao óbito. O da tireoide não, eles têm assim, entre aspas, uma certa benignidade.